Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Mais 3 pontos importantíssimos dessa caminhada do Vasco no Campeonato Brasileiro. Olha, meu Deus do céu, o time para poder testar o coração do torcedor, cara. Ufa. Não foi de virada, mas o Vasco saiu na frente e depois acabou dando uma cochilada ali. O Grêmio diminuiu, mas vamos por parte. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, meu nome é Vamos Ferreira, esse é o canal VulFut. Se inscreve e vem fazer parte da família VulFut, a família que mais cresce no YouTube. E vamos de pós-jogo, vem comigo. Bom, galera, o Vasco acaba de vencer o Grêmio por 2-1. Cara, e chega à 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Encosta em número de pontos com o próprio Grêmio, né, com 11. Cara, e que baita vitória, mais uma vitória gigante desse Vasco de Renato Gaúcho, que vai na raça, que vai na determinação, que ainda tem alguns erros que a gente vai pontuar aqui, mas que simplesmente consegue entregar o resultado, o que é necessário para a gente poder vencer e garantir pontos importantíssimos. O Vasco, que chegou a ser lanterna da competição, depois de 4 partidas já aparece e permanece na primeira página da competição, estaria a 3 a 4 pontos, por exemplo, do G4. Vai para essa pausa agora de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, de data FIFA, tá? Uma semana aí pro Renato trabalhar. E, cara, olha a mudança de cenário. Mas vamos lá, vamos por parte. O Vasco foi a campo com o Léo Jardim, PH, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Nuno Moreira, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes e o David. Bom, tudo aquilo que a gente achou que ia acontecer, que a gente até abordou nos vídeos de ontem, de hoje mais cedo, nas prováveis escalação, não se concretizou. O Renato praticamente mandou o mesmo time. E aí, tem aquelas dúvidas, porque tem alguns jogadores que a gente já não, né, a gente vem sempre comentando aqui, que talvez já mereça pegar um banco, mas a gente tem que continuar apoiando e acreditando. E mais uma vez deu certo de novo. O próprio PH continuou na titularidade e o próprio também Hugo Moura também iniciou como titular. Mas vamos ali, o Vasco abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque, olha, espetacular, cara, que golaço, foi um golaço, uma pena que toda vez que o Vasco faz gol, é impressionante como a gente nunca consegue comemorar um gol tranquilo, tem que ter checagem, tem que ter árbitro de vídeo, tem que ter uma porrada de coisa, mas foi uma jogadaça, né? Um contra-ataque ali, o Cuiabano marcou mais um golaço, mais uma vez o Cuiabano, cara, é impressionante, cara, o Cuiabano é o 4º jogo contra o Grêmio e o 4º gol contra o time formador, é algo assim, a lei do ex sempre funciona. E foi puxado pelo Andrés Gomes, que depois passa pro capitão Thiago Mendes, que abre na esquerda com o DVD, que simplesmente ele vai à linha de fundo, deixa ali o Pavão simplesmente no chão e cruza pra dentro da área e o Cuiabano domina, tu vê que o cara domina e simplesmente bate, dá aquela chapada tirando um golaço, um gol espetacular. Vasco abre o placar e, cara, simplesmente não tem nem comparação do primeiro tempo do Vasco com o segundo tempo da equipe. O Vasco teve chances reais, tá? Sem nenhum tipo de clubismo aqui, de ter feito 2, 3 gols, né? Fez 2 gols, poderia ter feito o terceiro, talvez até um quarto, por que não? Porque o Vasco simplesmente ele dominou toda a primeira etapa, ganhou todas as disputas ali possíveis no meio campo, com uma marcação alta, tá? Quase não dando nenhum tipo de brecha pro Grêmio, tá? O Grêmio realmente só foi ter a sua chance, que acabou ali sendo no cochilo, tá? Do Robert Renan, que ao invés de ter chutado a bola pra frente, decidiu tentar driblar na frente dali da grande área, o que é totalmente um erro, porque o Carlos de Vinícius realmente é um baita centroavante, mas o Vasco saiu na frente, abriu o placar, teve, como eu disse, muitas chances de contra-ataques, tá? O Andrés Gomes, cara, impressionante como esse cara joga muita bola, mas se ele tiver um pouquinho mais de capricho, meu amigo, esse cara vai deitar e rolar ainda mais. Aí aos 17 minutos, teve um lance ali que eu acho que o jogador do Grêmio poderia ter tomado amarelo, que simplesmente dá um pisão, né? O Nardoni deu um pisão na mão do Andrés, a gente sabe que isso é proposital, cara, tá? Não, era sim pra ele ter levado um amarelo ali, simplesmente o juiz ignorou. Aos 21, o Cuiabano acabou também levando um amarelo, beleza? No lance seguinte, o Nuno também teve uma outra chance, o Thiago Mendes puxa um outro contra-ataque, abre mais na direita, o Nuno domina a bola, meio que dá uma levantada, ele tenta pegar meio que de bate pronto ali, né? A bola sobe, ele tenta pegar de primeiro, acaba chutando ali pra fora, como eu disse, muitos contra-ataques. Até que aos 25, teve um cruzamento do PH para o Thiago Mendes, que ele também acaba cabeceando, tá? Aos 28 minutos, o Andreas saiu cara a cara numa bola que ele mesmo acabou roubando, e ali, como disse que eu acabei de falar a respeito, que ele falta caprichar um pouquinho, ele nem sequer chutou e nem sequer cruzou para dentro da área. O próprio DVD tinha uma chance ali de passe e ele simplesmente esperou e acabou não ali conseguindo finalizar. Ele faz a finta, abre um pouco mais para sua esquerda, aí não chuta de esquerda, depois ele tenta puxar de novo pro seu pé direito e ali o jogador do Grêmio acaba roubando a bola dele. Enfim, perdeu uma grande chance ali de ter deixado o seu golzinho. 34 saiu o segundo gol do Vasco, o gol do DVD, que começou, né, ali numa saída, num erro de passe do próprio Balbuena. O
Balbuena ali, ele erra o passe, o Thiago Mendes tem uma opção ali, acaba errando o passe, que ele bate e rebate a bola só pra ele, o Vasco consegue recuperar a bola, e no lance seguinte, tá bom? O Cuiabano, ele simplesmente, acho que não sei se o Andrés toca a bola pro Cuiabano, o Cuiabano cruza ali, simplesmente o DVD sozinho, marca e faz Vasco 2-0, o DVD que estava há mais de 21 jogos ali, sem saber o que é marcar. Ele que já vem sendo uma peça importante, que não vem fazendo muitos gols, não é um atacante que faz muitos gols, mas sempre vem sendo um cara ali brigador, lutando, incomodando a zaga adversária, dando alguma assistência, outra inclusive ele deu uma assistência hoje, tá, uma linda assistência, e depois o Cuiabano retribuiu a assistência, uma linda assistência também do Cuiabano, e DVD fazendo 2-0 para o Vasco da Gama. Nesse momento, tava muito mais fácil, tá? O Vasco fazer o terceiro gol do que provavelmente o Grêmio diminuir. Porque tudo quanto é tipo de jogada sempre passava pelo pé do Arthur. E aqui eu tenho que dar um ponto positivo para o Tietchan. O Tietchan simplesmente, ele não deixou o Arthur jogar na primeira etapa, cara. Foi algo impressionante. O Arthur, ele tinha que voltar muito lá e jogar quase como um terceiro zagueiro, ajudando na saída de bola do Grêmio, porque o Grêmio realmente não tava acertando nada, tá? E nem o Amuso, né? Nem o TT, que eram dois jogadores que jogam mais abertos, estavam conseguindo criar jogadas, né? São dois jogadores que têm ali o 1 contra 1, mas não conseguiram fazer um bom jogo. E o Vasco, como eu disse, estava muito forte na marcação, ganhando praticamente todas as bolas ali e recuperando muitas bolas no primeiro tempo. Mas o gol do Grêmio sai justamente num erro, e de novo mais um erro. Cara, e dessa vez foi do Robert Renan, que ele tem total chance de simplesmente chutar a bola pra frente e ele tenta driblar ali na frente o jogador do Grêmio. Ele rouba a bola, passa por Carlos Vinícius, que, como eu disse, cara, é um baita de atacante. Impressionante. Esse cara, acho que já chegou à marca de 22 ou 23 gols ali com a camisa do Grêmio. Não à toa, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E ele domina de canhota já de fora da área, chuta bem no cantinho ali, diminuindo. E ali, meu amigo, o Vasco trouxe o Grêmio para a partida. E ali, ainda na primeira etapa mesmo, o Grêmio começou a funilar ainda mais, a criar mais oportunidades. Teve um lance que o PH, ele recebe a bola lá aberto mais na direita. Ele nem cruza e ele tenta fazer uma meia jogada, dar uma meia-lua. E num contra-ataque dessa mesma roubada de bola lá do lado direito, né, no campo de defesa do Grêmio, a bola inverte, no caso, pro lado direito do jogador do Grêmio, tá? Ele vai à linha de fundo e ele tenta o cruzamento ali, então, ou seja, o Grêmio que não fez quase nada durante a primeira etapa, com seus jogadores mais abertos e mais habilidosos, em questão ali de faltando 5, 6 minutos ali, né, mais os acréscimos pro jogo acabar, simplesmente finalizou o que não tinha finalizado durante quase 40 minutos. Ou seja, esse gol que saiu de novo num erro na saída de bola do Vasco ali da Gama, coloca o adversário na partida. E aí o Grêmio volta, obviamente, muito mais esperançoso e muito mais com possibilidade de empatar e de novo entrar para a partida. Tanto é que, na minha opinião, o segundo tempo, o Grêmio foi melhor do que o Vasco. O Vasco nem sequer finalizou a gol, né? Ou acertou o alvo, melhor dizendo, no segundo tempo. Eu tô aqui com a minha colinha, a gente teve 33% de posse de bola na primeira etapa, contra 67% do Grêmio. E, bom, 6 chutes, né, do Vasco contra 4 chutes do Grêmio. Olha a diferença, cara. O Vasco, como eu disse, o Vasco não chutou no gol na segunda etapa. Dos 6 chutes que o Vasco deu no primeiro tempo, 5 foram no alvo. Pra você ver como que o Vasco tivesse caprichado um pouquinho ainda mais, poderia ter já feito 2, poderia ter feito 3, até mesmo já aplicado uma goleada no Grêmio. Aquela questão do último passe, aquela questão da qualidade ali, da finalização dos atacantes, tá bom? E se inicia o segundo tempo, o Vasco até dá-lhe uma certa pressão, um certa abafa, mas não consegue acertar, porque o Andrés Gomes teve uma chance, ele até tem um lance que ele nem acaba de novo nem cruzando, nem finalizando, né? Aos 9 minutos, de novo, ele vai ali e faz a mesma coisa, não finaliza, não conclui a jogada. Aí dos 12 minutos o Renato já dá uma mexida, né? Ele sai com o Nuno e o PH e vem com Marino, Renestrosa e Puma Rodrigues. Já vou falar dessas alterações, tá? E aos 14 minutos, Andrés Gomes dribla, deixa o Pavão de novo. O Pavão vai ter meio que um pesadelo ali com o Andrés Gomes. Chuta e a bola passa muito perto. Depois você vê no replay, a bola realmente até ela dá uma triscada ali na trave. Realmente seria um golaço. Foi que tipo jogada no estilo Andrés Gomes, cara. Ele gosta de fazer aquela finta, né? Aquela meia-lua, né? E vai à linha de fundo, sempre um jogador muito ofensivo. E aqui eu sempre falo, cara, o Andrés Gomes, se tiver um pouquinho mais de capricho, eu acho que o Renato vai trabalhar muito isso nele, tá? Nessa pausa agora aí, passa a data FIFA. Porque ele é um cara muito talentoso, ele é um cara muito habilidoso, ele faz às vezes os mais difíceis, né, cara? Que é se livrar da marcação, que é percorrer todo o campo, que é achar às vezes o espaço onde não tem. E na hora às vezes de finalizar, quando é pra tocar, ele quer finalizar e vice-versa. Mas um jogador, cara, que a gente nunca vai faltar entrega nem raça da parte dele. Mas eu gostaria muito que ele fizesse mais gols, né? Porque
porque ele é um jogador muito habilidoso e eu vejo que realmente isso acaba incomodando ele, né? E aí, aos 14 minutos, 14 minutos foi essa jogada, aos 22 Thiago Mendes e DVD, e aos 22 sai o Thiago Mendes, e aqui eu até esqueci de falar, tá? Teve um lance que eu não vou lembrar certamente o momento exato, mas que acho que foi no segundo tempo já que o Thiago Mendes, né, meio que dá um susto na gente, cara. Ele vai pra uma disputa de bola ali, na hora que ele meio que cai, dá a impressão que ele meio que dá uma torcida ali no tornozelo dele. Eu acho que ele sentiu bastante, tanto é que ele mesmo pediu para ser substituído, e aquilo ali obviamente a gente já vai à loucura, porque é o capitão, é o cara referência, é o cara que participa de quase todos os gols do Vasco, tá em tudo quanto é lugar do campo, muitas das vezes é o cara que é mais cerebral do time ali, sempre tá dando ou o último passe ou o penúltimo passe ali que vai gerar algum gol do Vasco da Gama. O cara que não se esconde do jogo, é impressionante. Notou mais uma vez, já tá virando rotina o cara sair aplaudido ali pela torcida do Vasco merecidamente. E ele sai, né? Ele pede, na verdade, pra poder sair, poder deixar, tá? Aí vem o Rojas, né? E também o Matheus França. E nesse momento ele passa a braçadeira de capitão para o Hugo Moura, tá beleza? E aqui hoje eu também não posso negar, cara. Hoje eu não posso negar, tá? Não foi o Hugo Moura e o Titi não fizeram uma má partida, tá? Fizeram até uma partida bem consciente. Hoje o Titi tava muito ligado na partida, roubou muitas bolas, ajudou demais ali no desafogo, na saída de bola, tá? E o Hugo Moura, na minha opinião, fez uma partida segura, errou algum outro lance ali, mas nenhum lance assim, capital, né? Nenhum lance ali que realmente gerou perigo de gol ao adversário. Quem realmente acabou errando foi o Robert Renan, tá? O Saldívia também deu uma baita cochilada ali no que quase gerou o gol do Grêmio, já vou falar daqui a pouco. E aí, eu preciso falar das substituições, porque as substituições, cara, aí depois de 36 minutos saiu também o Cuiabá, que saiu até sentindo dores ali, beleza? E veio o Lucas Piton. E eu acho que as substituições, principalmente do Mariano Renestrosa, ele teve um passe ali, meio que deu um calcanhar, e ele até o próprio comentarista, né, que o Paulo Nunes falou que ele poderia já ter arriscado o chute, né, o chute meio que cruzado, ele tentou dar o calcanhar, fez alguma jogada ou outra ali, mas, cara, nada também que ajudasse tanto. O Rojas também, eles não agregaram e nem também comprometeram, tá, a substituição, tanto o Rojas, tanto o Matheus França, quanto o Renestrosa, e também o Lucas Piton. Mas eu acho que a intenção, obviamente, era dar mais fôlego, dar mais gás, mas realmente o Vasco não aproveitou tanto assim os contra-ataques. Os contra-ataques que surgiram ali geralmente foram sempre pelo pé do Andrés Gomes, que é sempre o cara que, né, tá em tudo quanto é lugar do campo, é algo impressionante. E aí, praticamente, cara, o Grêmio, ele dominou, principalmente ali depois dos 15 minutos do segundo tempo, só deu o Grêmio, né? E também não é que o Grêmio chegava com tanto perigo, o Grêmio também muito dependente do Arthur. O próprio Arthur voltou, né? Ele tava quase 2 semanas fora, então ele sentiu um pouco de câimbra ali. E aí, algumas substituições do Grêmio surtiram um pouco efeito, mas o Grêmio também estava indo muito ali no abafa, jogando bola para a área, sem muita criatividade, sem muito ali um jogo mais cadenciado, né? Mas mesmo assim, né, o Vasco conseguiu se segurar e garantiu os 3 pontos, o que na minha opinião é o mais importante. Aí aos 44 veio o baita susto, né, cara? Que foi, né, ali meio que o desentendimento de novo ali, a falta de comunicação, melhor dizendo, entre Saldívia e também o Robert Renan, aquele vai não vai, o Bright White que também tá voltando, tá? Tá voltando, também teve uma lesão bem grave, tá? Ele chuta e o Léo Jardim faz a defesa, foi um chute bem aqui em cima, mas mesmo assim, o Léo Jardim tava lá pra poder conferir. E aí, o juiz deu 5 minutos e depois ainda deu mais um ainda, meu Deus do céu, até o Everton, né? Foi lá pra dentro da área pra ver se conseguia diminuir lá, mas o Vasco conseguiu resistir e garantir esses 3 pontos importantíssimos. Eu acho que o árbitro não teve nenhum lance capital, não prejudicou em nada, só acho que realmente faltou um pouquinho de critério, tá? Porque ele simplesmente algumas faltas aí não tava dando meio que pro Vasco ali no segundo tempo, não sei por achar que pelo fato do Vasco estar vencendo, o Vasco tava já querendo picotar o jogo, mas realmente teve muitas faltas que ele não deu pro lado do Vasco, ele estava dando para o lado do Grêmio, tá? Mas nenhum lance ali que prejudicasse, tá, o decorrer da partida. Mas o Vasco fez o 2-0, depois o Grêmio diminuiu, de novo num erro. Eu acho que se o Robert Renan não tivesse falhado ali, eu acho que nem sequer o Grêmio teria diminuído. Essa é a minha humilde opinião. Porque o Vasco iria pro segundo tempo, com 2-0 já no placar, o Grêmio teria que se lançar ainda mais, porque não teria outra alternativa, e teria ainda mais espaços, né, pro Vasco acabar explorando. Mas esse gol colocou fogo na partida, chamou o Grêmio pra cima do Vasco, e, cara, mas o bom, né, que mesmo com esses erros ainda, que eu acredito que o Renato vai conseguir corrigir agora, o Vasco consegue se segurar e garantir mais 3 pontos importantíssimos. De 12 pontos em disputa, o Renato conseguiu ganhar 10. Vitória contra o Palmeiras,
empate contra o Cruzeiro, vitória no Clássico de virada e mais uma vitória hoje, né? Ou seja, de 12 em disputa, o Vasco ganhou 10 e aparece na nona colocação merecidamente. Eu preciso falar de mais uma partidaça do Cuiabano, mais uma partidaça do capitão Thiago Mendes. Cara, impressionante. Cuiabano, mais um gol, mais uma assistência, e o Thiago Mendes também, uma partidaça. Acho que o time fez uma boa partida como um todo. Infelizmente, não tem como negar aquele erro do Robert Renan ali, e também aquela costela do Saldívia, deixou um pouco a desejar, tá bom? Mas, sim, tem a questão do Nuno Moreira não fazer uma boa partida mais uma vez, do PH não fazer uma partida mais uma vez. Parece até que às vezes é uma alternância, né? Quando não é um é o outro, enfim, mas esses dois ali, simplesmente o lado direito do Vasco, ele não funcionou durante o primeiro tempo. E aí, às vezes a torcida reclama e com razão, mas vamos ver aí, né? O que o Renato vai fazer pro decorrer dessa semana de trabalho que vai ter. Mas o mais importante, Vasco 2, Grêmio 1, Vasco vai a 11 pontos e vence mais uma semana aí tranquila pro Renato, trabalhar de boa, beleza? Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal Vulgo Fute, onde eu falo de futebol e sempre debaixo da gama. Tô metendo meu pé. Fui!